Olá, vamos ampliar a nossa percepção, nos enriquecer mais do Evangelho. Dessa vez, vou ler aqui o versículo, o capítulo 3 de Mateus, o versículo 1, que diz: Naquele dias apareceu João Batista no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, no capítulo 4, versículo 17, de Mateus, Jesus, daí por diante, passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Até um certo ponto, depois que eu aceitei o Evangelho, recebi o Evangelho para a minha salvação, a gente aprendia muito sobre a questão de ir para o inferno ou ir para o céu, que aquele que é salvo em Jesus Cristo, ele vai para o céu. Mas aí eu não tinha certeza da minha salvação, Mas aí as pessoas questionavam: mas se eu cometer um pecado? Aí vinha a sentença: vai para o inferno. Mas e a minha salvação? Então havia esses questionamentos. Mas eu não sou salvo? Jesus não me salvou pela graça? Eu sou salvo pelo merecimento ou foi pela graça de Deus, Então havia esses questionamentos, alguns afirmavam algumas coisas, outras, E o fato é que a gente não tinha muita clareza a respeito, desse assunto, não tinha a certeza, da salvação, que se eu cometer um pecado e eu, mesmo depois de salvo, mas se eu me arrepender, então eu perco tudo aquilo que Cristo alcançou por mim, tudo que Cristo realizou por mim. Será que se eu me arrepender e mudar a mente, mudar a direção, eu continuo sendo salvo? Então havia muito esses questionamentos e muita dúvida, E aí, um certo ponto, alguns anos depois, 4 anos depois que eu havia aceitado o Evangelho, me apresentaram o reino, o Evangelho, O Evangelho do Reino dos Céus. E eu fiquei, assim, maravilhado, entrei de cabeça, como se diz, Me joguei para entender o que era isso, que além do Evangelho da Graça, tem também o Evangelho do Reino. E aí foi me apresentado, que o Evangelho de Mateus enfatiza a questão do reino. É interessante que Mateus, como eu disse em um vídeo anterior, ele era ligado, ao governo terreno, por ele ser cobrador de impostos, e Deus usou, teve essa percepção, ele teve essa percepção aí, no ministério de Jesus, ele falar sobre o reino, sobre o reino dos céus. O Evangelho de Mateus, a ênfase, ele representa o reino dos céus, o estabelecimento e a manifestação futura do reino dos céus. E ele mostra a constituinte do reino dos céus. Os capítulos 5, 6 e 7 é a constituição do reino dos céus, que é o padrão, que Deus estabeleceu para que na igreja a gente viva a realidade do reino dos céus. E a igreja, o reino dos céus, ele também tem uma semelhança, que fala nas parábolas do capítulo 13, mas para aqueles que já aprenderam, nós queremos viver na realidade do reino. Tem uma realidade proposta para nós, há uma luta, incessante para a gente alcançar esse padrão. Não é assim algo de graça. De graça é a salvação, E pela graça sois salvos, mas para a gente receber o galardão do reino, aí precisamos andar de acordo com a constituinte. E não é assim um estalar de dedos, é um processo, leva toda a nossa vida, toda a nossa jornada cristã, uma luta para alcançar esse padrão, do reino dos céus.
Então, Mateus 5, 6 e 7 é o padrão da realidade do reino dos céus. Mas aí, nas parábolas, no capítulo 13, fala da semelhança, né? Existem estudos, né? Não vou falar sobre isso nesse momento, estudos de Mateus 13 que mostram ali para os nossos dias, né? Para o tempo, né? da nossa era cristã, o que representa ali cada parábola, né? No tempo, na vida, né? Das pessoas, né? A questão dos períodos aí, dos séculos, né? Desde que a igreja foi estabelecida, ali ela está citado, referido ali no capítulo 13 de Mateus. Mas aí não vou entrar nesses detalhes, hoje agora a questão é essa, sobre o reino dos céus, né? O livro de Mateus é a ênfase do reino, né? A percepção dele de Jesus, o Espírito, né? o inspirou para falar sobre a promessa do reino, né? Que breve o reino dos os céus, né? Reinará sobre a terra. E está anunciado aqui, o reino dos céus. Então, nós temos o Evangelho da graça, que nos traz Cristo, traz a salvação, mas aí temos também o Evangelho do reino, né? Que é o Evangelho que nos prepara, que nos edifica, que nos transforma, né? Transforma pela renovação do nosso entendimento, né? Como diz Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Para poder provar tudo aquilo que Deus é. Então, essa transformação, né? Pela renovação do entendimento, a edificação, né? De pessoas sendo edificadas juntas, isso é para a manifestação do reino dos céus. E a gente faz, né, esse resumo básico aí do assunto, mas tem muita coisa para a gente aprender mais sobre a questão do reino dos céus, e ainda tem muita carência, muita dúvida, né, sobre a questão dos fatos que vai acontecer. A gente ouve falar muito do final dos tempos, mas aí a gente ainda não consegue, para muitos ainda há uma dificuldade de entender, né, cronologicamente o que vai ocorrer, as coisas que vão acontecer, e às vezes surgem pessoas despreparadas que causam mais dúvidas, né, nas pessoas do que realmente vai acontecer, o desfecho de todas as coisas, né, como que se dará, como que vai se realizar. E a gente tem coisas, detalhes que Deus ainda não abriu o nosso entendimento para compreender, e a gente não pode tentar criar contextos e coisas que não estão inseridos, né, na revelação da Escritura. Deus às vezes ele nos mostra panoramicamente, né, abre o nosso entendimento de uma forma panorâmica, de uma forma geral, mas detalhadamente ainda tem muita coisa que a gente aprender e que a gente não pode citar ou afirmar, contextuar as coisas fora daquilo que está na Escritura e daquilo que Deus tem nos revelado e aberto o nosso entendimento. Então, aproveito também para deixar esse alerta aí, para que a gente não tire, né, a nossa atenção da Escritura Sagrada, né, daquilo que realmente Deus está afirmando e que a gente pode confirmar dentro da Escritura sem conclusões precipitadas ou raciocínios, né, ou filosofias, coisas diversas aí que corre o risco de a gente substituir e tentar afirmar coisas que estão fora do contexto da Escritura. Mas para mim foi de muita ajuda, está sendo de muita ajuda, e eu também posso, aqueles que têm interesse, ajudar a compreender melhor a Escritura e a entender que, além da salvação pela graça, nós temos a promessa de um reino celestial. E os céus reinando, governando sobre a terra, e a justiça de Deus sendo manifesta sobre os homens. Você se torne inscrito no canal, continue acompanhando, que esse assunto
tenha te ajudado de alguma forma. Que a bênção de Deus em Cristo esteja sobre nós. Um abraço, até o próximo.